paz do Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Deus possa estar a cada dia tocando em nossos corações, que nós possamos estar buscando a Deus diariamente, conhecendo mais e mais da sua palavra, possamos estar conhecendo as sagradas escrituras. Que o Senhor Deus te abençoe grandemente. Façamos a leitura. Livro de Ezequiel, capítulo 40. Em 28 de abril, no 25º ano de nosso exílio, 14 anos depois da queda de Jerusalém, a mão do Senhor veio a mim e ele me levou para lá. Numa visão, Deus me levou para a terra de Israel e me colocou num monte muito alto. Dali, vi em direção ao sul algo parecido com uma cidade. Quando ele me levou mais perto, vi um homem cuja face brilhava como bronze. Ele estava em pé junto a uma porta e tinha na mão uma corda de medir, feita de linho, e uma vara de medir. Disse-me: Filho do homem, observe e ouça. Preste muita atenção a tudo que lhe mostrarei. Você foi trazido aqui para que eu lhe mostre várias coisas. Depois você voltará ao povo de Israel e contarás tudo o que verás. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O homem pegou a vara de medir de 3 metros de comprimento e com ela mediu o muro, que tinha 3 metros de espessura e 3 metros de altura. Em seguida, foi à porta leste, subiu os degraus e mediu a soleira da porta, que tinha 3 metros de profundidade. Na passagem de entrada, havia salas para guardas de cada lado. Cada uma das salas era quadrada e media 3 metros de cada lado, e a distância entre as salas era de 2,5 metros ao longo da parede da passagem. A soleira interna da porta, que dava para o pórtico, na extremidade interna da passagem de entrada, tinha 3 metros de profundidade. Ele também mediu o pórtico. Tinha 4 metros de extensão e suas colunas tinham 1 metro de espessura. Esse pórtico era a extremidade interna da passagem de entrada e era voltado para o templo. Havia 3 salas de cada lado da passagem de entrada. Cada uma tinha as mesmas medidas e as paredes entre elas também eram idênticas. Então o homem mediu a porta de entrada, que tinha 5 metros de largura e 6,5 metros de comprimento na passagem. Em frente de cada sala havia uma mureta com 0,5 metro de altura. As salas propriamente ditas tinham 3 metros de cada lado. Então ele mediu toda a largura da porta, a distância desde a parede dos fundos de uma sala para guardas até a parede dos fundos de outra sala. Essa distância era de 12,5 metros. Mediu as paredes divisórias ao longo de todo o interior da passagem até o pórtico. A distância era de 30 metros. O comprimento total da passagem, de uma extremidade à outra, era de 25 metros. Nas paredes das salas e em suas paredes divisórias, havia janelas embutidas que se estreitavam em direção à parte interna. Também havia janelas no pórtico. As superfícies das paredes divisórias eram enfeitadas com entalhes de palmeiras. Então o homem me levou para a entrada até o pátio externo do templo. Ao longo das paredes do pátio havia uma calçada, e junto às paredes havia 30 salas que abriam para a calçada. A calçada ladeava as portas, e seu comprimento desde os muros até o pátio era o mesmo da passagem de entrada. Essa era a calçada inferior. Em seguida, o homem mediu a largura do pátio externo do templo, entre a entrada externa e a interna, e a distância era de 50 metros. O homem mediu a porta norte da mesma forma que a leste. Também ali havia 3 salas e um pórtico. Todas as medidas eram iguais às da porta leste. A passagem da entrada tinha 25 metros de comprimento e 12 metros de largura entre as paredes dos fundos de uma sala para guardas e a parede dos fundos de outra sala. As janelas, o pórtico e os enfeites de palmeiras eram idênticos aos da porta leste. Havia 7 degraus que davam para a passagem da entrada, e o pórtico ficava na extremidade interna da passagem de entrada. Do lado norte, como do lado leste, havia outra porta que dava para o pátio interno do templo, oposta à entrada externa. A distância entre as duas entradas era de 50 metros. Então o homem me levou à porta sul e mediu suas partes, e eram exatamente iguais às medidas das outras portas.
tinha janelas ao longo das paredes, como as outras, e um pórtico no qual a passagem de entrada abria para o pátio externo. E, como nas outras portas, a passagem de entrada tinha 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Essa entrada também tinha uma escada com 7 degraus que davam para ela, um pórtico na extremidade interna e enfeites de palmeira nas paredes divisórias. E aqui também havia outra entrada que dava para o pátio interno, oposta à entrada externa. A distância entre as duas entradas era de 50 metros. Então o homem me levou à porta sul, que dava para o pátio interno. Ele a mediu e tinha as mesmas medidas das outras portas. Suas salas para guardas, suas paredes divisórias e seu pórtico eram do mesmo tamanho das outras portas, e havia janelas ao longo das paredes e no pórtico. E, como nas outras portas, a passagem da entrada tinha 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Os pórticos que davam para o pátio interno tinham 4 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. O pórtico da porta sul ficava voltado para o pátio externo. Suas colunas eram enfeitadas com palmeiras, e 8 degraus subiam até sua entrada. Então ele me levou à porta leste, que dava para o pátio interno. Ele a mediu, e tinha as mesmas medidas das outras portas. Suas salas para guardas, suas paredes divisórias e seu pórtico eram do mesmo tamanho das outras portas, e havia janelas ao longo das paredes e no pórtico. A passagem da entrada tinha 25 metros de comprimento e 12 metros de largura. Seu pórtico ficava voltado para o pátio externo. Suas colunas eram enfeitadas com palmeiras, e 8 degraus subiam até sua entrada. Então ele me levou à porta norte, que dava para o pátio interno. Ele a mediu e tinha as mesmas medidas das outras portas. Suas salas para guardas, suas paredes divisórias e seu pórtico tinham as mesmas medidas das outras portas e janelas dispostas da mesma forma. A entrada da passagem tinha 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico ficava voltado para o pátio externo. Suas colunas eram enfeitadas com palmeiras e 8 degraus subiam até sua entrada. No pórtico de uma das entradas internas havia uma porta que dava para uma sala lateral, onde era lavada a carne para os holocaustos. De cada lado desse pórtico havia 2 mesas, onde os animais para os sacrifícios eram abatidos para os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. Do lado de fora do pórtico, de cada lado das escadas que subiam para a entrada norte, havia mais 2 mesas. Havia, portanto, 8 mesas no total, 4 do lado de dentro e 4 do lado de fora, onde se abatiam os sacrifícios. Também havia 4 mesas de pedra cortada para o preparo dos holocaustos, cada uma com 75 centímetros de comprimento e de largura e 50 centímetros de altura. Sobre essas mesas eram colocados os instrumentos para abater os animais para os sacrifícios. Havia ganchos, cada um com 8 centímetros de comprimento, presos ao redor das paredes do pórtico. A carne dos sacrifícios era colocada sobre as mesas. Dentro do pátio interno havia 2 salas, uma ao lado da porta norte, voltada para o sul, e a outra ao lado da porta sul, voltada para o norte. E o homem me disse: a sala ao lado da porta norte é para os sacerdotes que supervisionam a manutenção do templo. A sala ao lado da porta sul é para os sacerdotes encarregados do altar, os descendentes de Zadok, pois somente eles, dentre todos os levitas, podem se aproximar do Senhor para servir diante dele. Então o homem mediu o pátio interno, e era um quadrado com 50 metros de largura e 50 metros de comprimento. O altar ficava no pátio, em frente ao templo. Então ele me levou ao pórtico do templo. Mediu as paredes de ambos os lados da passagem para o pórtico e tinham 2,5 metros de espessura. A entrada propriamente tinha 7 metros de largura, e as paredes de cada lado da entrada tinham mais de 1,5 metro de comprimento. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros de profundidade. 10 degraus subiam para ele, com uma coluna de cada
Livro de Ezequiel, capítulo 41. Depois disso, o homem me levou ao santuário do templo, mediu as paredes de cada lado de sua porta e tinham 3 metros de espessura. A entrada tinha 5 metros de largura e as paredes de cada lado tinham 2,5 metros de comprimento. O santuário propriamente dito tinha 20 metros de comprimento e 10 metros de largura. Então ele passou do santuário para a sala interna, mediu as paredes de cada lado de sua entrada e tinham 1 metro de espessura. A entrada tinha 3 metros de largura e as paredes de cada lado da entrada tinham 3,5 metros de comprimento. A sala interna do santuário tinha 10 metros de comprimento e 10 metros de largura. Ele me disse: "Este é o lugar santíssimo." Então ele mediu a parede do templo e tinha 3 metros de espessura. Junto à parte externa da parede havia uma fileira de salas. Cada sala tinha 2 metros de largura. Essas salas laterais ficavam em 3 andares, uma acima da outra, e havia 30 salas em cada andar. Os pontos de sustentação das salas laterais ficavam apoiados em saliências externas na parede do templo. Não se estendiam para dentro da parede. Cada andar era mais largo que o andar abaixo, e acompanhando a inclinação da parede do templo, uma escada subia do altar inferior para os andares do meio e de cima. Vi que o templo era construído sobre uma plataforma que servia de base para as salas laterais. Essa plataforma tinha 3 metros de altura. A parede externa das salas laterais do templo tinha 2,5 metros de espessura. Havia, portanto, uma área aberta entre essas salas laterais e a fileira de salas junto à parede externa do pátio interno. Essa área aberta tinha 10 metros de largura e se estendia ao redor de todo o templo. 2 portas nas salas laterais davam para a área aberta da plataforma, que tinha 2,5 metros de largura. Uma porta ficava voltada para o norte e a outra para o sul. Havia um edifício grande a oeste, voltado para o pátio do templo. Tinha 35 metros de largura e 45 metros de comprimento, e suas paredes tinham 2,5 metros de espessura. Então o homem mediu o templo e tinha 50 metros de comprimento. O pátio ao redor do edifício, incluindo suas paredes, tinha mais de 50 metros de comprimento. O pátio interno, ao lado leste do templo, tinha 50 metros de largura. O edifício a oeste, incluindo suas 2 paredes, também tinha 50 metros de largura. O santuário, a sala interna e o pórtico do templo eram todos revestidos de madeira, assim como as armações das janelas embutidas. As paredes internas eram revestidas de madeira, acima e abaixo das janelas. O espaço acima da porta que dava para a sala interna e suas paredes internas e externas também eram revestidos de madeira. Todas as paredes eram enfeitadas com entalhes de querubins, cada um com 2 rostos, alternados com entalhes de palmeiras. Um dos rostos do querubim, o rosto de homem, ficava voltado para a palmeira de um lado. O outro rosto, o de leão forte, ficava voltado para a palmeira do outro lado. Havia figuras entalhadas ao redor de todo o templo, desde o chão até o alto das paredes, inclusive na parede externa do santuário. Na entrada do santuário, havia colunas quadradas e as colunas na entrada do lugar santíssimo eram semelhantes. Havia um altar de madeira com 1,5 metro de altura e 1 metro de cada lado. Seus cantos, sua base e seus lados eram de madeira. O homem me disse: "Esta é a mesa que fica na presença do Senhor." Tanto o santuário como o lugar santíssimo tinham portas duplas, cada uma com 2 folhas que se abriam para os 2 lados. As portas que davam para o santuário eram enfeitadas com entalhes de querubins e de palmeiras, assim como as paredes, e havia uma cobertura de madeira na frente do pórtico do templo. Dos 2 lados do pórtico havia janelas embutidas enfeitadas com entalhes de palmeiras. As salas laterais, junto à parede externa, também tinham cobertura. Livro de Ezequiel, capítulo 42.
Então o homem me levou ao pátio do templo, passando pela porta norte. Entramos no pátio externo e chegamos a um edifício com salas junto à parede do pátio interno. Esse edifício, cuja entrada dava para o norte, tinha 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. Um conjunto de salas dava para o espaço do pátio interno, que tinha 10 metros de largura. Outro conjunto de salas dava para a calçada do pátio externo. Os dois conjuntos tinham 3 andares e ficavam um de frente para o outro. Entre os dois conjuntos de salas havia uma passagem com 5 metros de largura. Estendia-se ao longo dos 50 metros do edifício e todas as portas davam para o norte. Cada um dos 2 andares superiores com salas era mais estreito que o andar abaixo, pois nos andares superiores precisava haver espaço para passagens na frente de cada um, uma vez que havia 3 andares e eles não tinham colunas de sustentação como os pátios. Cada andar superior era recuado em relação ao andar abaixo. Havia uma parede externa que servia de divisória entre as salas e o pátio externo e que tinha 25 metros de comprimento. Essa parede acrescentava comprimento ao conjunto externo de salas, que se estendia por apenas 25 metros, enquanto o conjunto interno, cujas salas eram voltadas para o templo, tinha 50 metros de comprimento. Havia uma entrada pelo lado leste do pátio externo para essas salas. Do lado sul do templo, havia 2 conjuntos de salas, ao sul do pátio interno, entre o templo e o pátio externo. A disposição dessas salas era semelhante à das salas do lado norte. Havia uma passagem entre os 2 conjuntos de salas, como do lado norte do templo. Esse conjunto de salas tinha o mesmo comprimento do outro e também as mesmas entradas e portas. As dimensões deles eram idênticas. Havia, portanto, uma entrada na parede voltada para o conjunto interno de salas e outra na extremidade leste da passagem interior. Então o homem me disse: estas salas ao norte e ao sul, que dão para o pátio do templo, são santas. Aqui, os sacerdotes que oferecem sacrifícios ao Senhor comerão as ofertas santíssimas. E, porque as salas são santas, serão usadas para guardar as ofertas sagradas, as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. Quando os sacerdotes saírem do santuário, não irão diretamente para o pátio externo. Primeiro, removerão as roupas que usaram enquanto serviam no templo, pois elas são santas. Vestirão outras roupas antes de entrar nas dependências abertas para o povo. Quando o homem terminou de medir a área interna do templo, ele me levou para fora pela porta leste, a fim de medir toda a área ao redor. Mediu o lado leste com a vara de medir, e tinha 250 metros de comprimento. Mediu o lado norte, e também tinha 250 metros. O lado sul tinha 250 metros, e o lado oeste também tinha 250 metros. Portanto, a área tinha 250 metros de cada lado e um muro ao redor para separar os santos. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Que o Senhor Deus te guarde, te guie e dê paz sobre a tua vida e o teu lar. O Senhor Deus esteja contigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.